e bem-vindo nesta profunda reflexão. Hoje temos como convidado o antigo presidente da República, Joaquim Chissano. Seu presidente é sempre bem-vindo. Em breves palavras, que retrospectiva possível pode fazer sobre este tempo que corre desde a proclamação da independência nacional a esta parte? Saudações aos telespectadores e aos ouvintes da rádio. Retrospectiva dos 50 anos da nossa independência pode ser muito vasta, porque são 50 anos em primeiro lugar, é muito tempo. O que julgamos ser mais importante na nossa perspectiva. É muito tempo, mas pode-se resumir houve a própria proclamação da independência, as circunstâncias em que foi proclamada e as expectativas que nós todos tínhamos e o povo tinha. A independência foi proclamada a seguir a uma vitória de uma luta complexa, que incluía a luta armada. Uma luta armada que durou 10 anos, mas antes dela já tinha iniciado a luta diplomática. E também posso dizer a luta política, que começou muito antes até, que é a luta que se levava aqui no interior do país, para a consciencialização do estado de quase escravatura em que se vivia e a busca de soluções. Passou-se por lutar pela igualdade, igualdade de direitos, e contra as formas de tratamento, alguns limitavam-se a isso, né? Até surgir a ideia da independência, de luta, da rejeição do colonialismo. E, então é a parte política. Portanto, a nossa luta teve esses aspectos também, o aspecto cultural. Aspecto cultural então, é a vitória dessa luta que culmina com a proclamação da independência em 1975. Mas também temos que ver o contexto geográfico. O nosso país proclama a independência de um povo que está cercado de regimes hostis à independência e à liberdade. Estou falando do regime do apartheid na África do Sul e o regime da minoria racista da Rodésia. E é essa altura em que esses regimes estavam fortes que nós proclamamos a independência. E também em Portugal, o regime não estava, o fascismo estava derrotado, mas ainda havia sequelas, havia pessoas que não acreditavam na mudança e, sobretudo, a mudança
nas colônias, portanto, para a independência. Havia muitos que não acreditavam. E foi nessa situação que nós proclamamos. Proclamamos quando havia uma unidade muito forte no seio do povo moçambicano. Até dava para dizer que tínhamos tido sucesso em criar uma nação, em construir uma nação a partir da diversidade étnico, tribal, linguística. Nós temos conseguido uma nação e tudo em volta de uma força dirigente que era a Frelimo. Portanto, havia muito entusiasmo, mas ao mesmo tempo havia os detratores que tentaram logo dividir, criando grupos, partidos que não eram partidos nenhuns, mas que era uma tentativa de se conseguir uma situação que apoiasse a ideia de um referendo para pedir a independência depois de termos tido a vitória. Não tinha cabimento. Então, olhando para trás e vemos isso, os desafios que nós tínhamos em frente, de manter a unidade nacional, de iniciar algo de desenvolvimento. E posso dizer que outro desafio que nós não tínhamos totalmente previsto é que a nossa luta teve apoio dos países socialistas. E quando proclamamos a independência, ainda acreditávamos que este apoio iria continuar. E continuou, em certa medida. Mas 3, 4 anos depois, descobrimos que a capacidade dos países socialistas de apoiar o nosso desenvolvimento econômico e social ia se reduzindo cada vez mais. Vejamos que também os países socialistas tinham várias frentes. Não é só na África que tinham muitos países a apoiar, tinham também na Ásia e na América Latina. Mas que a capacidade também foi descendo. Mas que tivemos muito entusiasmo e começamos realmente a desenvolver o país. De 1975 a 1981, víamos a nossa economia a subir, víamos os serviços sociais a subir, portanto, a educação, a saúde a subir, até que tornava o país como um país exemplar, na área da educação e, sobretudo, da saúde. E tudo o que nós tínhamos preconizado estava a funcionar. Mas, diga-se de passagem, que logo em 1976, ou melhor, já em 1975, aquelas forças adversas já tinham começado a algumas atividades de sabotagem à nossa economia. Empresas que deixavam de produzir como deve ser, que se desmantelavam, em reação à nossa independência. Mas isso pensávamos nós que éramos capazes de reverter e continuarmos
produção boa se tivéssemos o apoio que nós necessitávamos, por exemplo, dos países socialistas. E tratamos, mesmo assim, de convidar investidores de países não socialistas e não tivemos a resposta imediata. Mas em 1976, a oposição dos regimes racistas da região foi muito patente. Começaram os ataques. Isto relacionado com o nosso apoio à luta de libertação dos países vizinhos. Isso dificulta o arranque do nosso processo de desenvolvimento, de reconstrução nacional, mas conseguimos avançar até os anos que eu estava a dizer, 1981. Aí surgem os fenómenos que não são apenas nacionais, que são a oscilação tremenda dos preços de petróleo, com tendência a um agravamento que nós não conseguíamos seguir o passo, mas também uma recessão econômica internacional. E aliado àquilo que eu já mencionei, que é a baixa de capacidade de apoio dos países socialistas. Então aí tínhamos que intensificar o nosso apelo aos países ocidentais para uma cooperação na base de respeito mútuo, respeito da igualdade de direitos e perante a lei internacional. E isso começamos a fazer já nos anos 81, 82. Daí tivemos a resposta do trabalho, mesmo antes de 82, da Itália, que nos proporcionou um grupo de cooperantes. Começamos a ter apoio de países ocidentais através dos cooperantes que, na maioria, vinham da Itália. E depois fomos diversificando por aí. E em 82 começamos os contactos com os países ocidentais, os países nórdicos, e começamos a ver alguns apoios para a área do desenvolvimento, com tendência de algumas empresas se interessarem em trabalhar conosco. Mas nós estávamos na altura fora do sistema internacional financeiro. Portanto, nós não fazemos parte do FMI, do Banco Mundial. Do sistema de Bretton Woods, FMI, o Banco Mundial. Então, era difícil. E também nós não tínhamos o domínio das premissas necessárias para termos uma cooperação e para atrair investimento. Está a ver, estou a falar de menos de
estou a falar de menos de quanto? De 7 anos de independência. É quando se começa a criar condições para, portanto, finalmente se introduzir o programa de reabilitação econômica, quando Moçambique adere a este sistema. Sim. Houve, portanto, muitas conversações com vários países, incluindo os Estados Unidos da América. Quando nos Estados Unidos da América começamos a nos entender em 1982. Portanto, ainda na era do presidente Samora Machel. Na era do presidente Samora Machel. É em 1982 que nos começamos a entender com os Estados Unidos da América, com a ajuda de amigos africanos que tinham bons contatos nos Estados Unidos. Então, acabamos tendo amigos muito chegados ao poder. Sr. Presidente, quer citar esses amigos africanos que tinham algum contato com Washington? Posso citar que era um nigeriano, homem de negócios, um milionário, não era bilionário, mas era milionário, que um amigo tanzaniano nos tinha apresentado na perspectiva de que ele, como milionário, podia dar algum dinheiro. Mas ele disse, não é esse o caminho. O caminho é vocês terem boas relações com os Estados Unidos da América. E eu vou trabalhar para isso. E conseguiu-se? E conseguiu, através dos amigos dele, bem posicionados lá. Era o Chief Fernandes. E então tinha amigos lá, na pessoa do Malvin Laird, que era um antigo secretário de defesa, parece-me, dos Estados Unidos, já na reforma, com um amigo dele que se chamava Chilito, que nos receberam e então nos deram os caminhos. Depois de ouvir toda a nossa história, é a nossa vontade de colaborar, de cooperar com os Estados Unidos da América, que nós apresentamos dessa maneira, mas já tínhamos apresentado quando aderimos às Nações Unidas, já em 1975, já tínhamos dito que queremos cooperação com todos aqueles que nos apoiaram durante a luta da libertação, e aqueles que não nos apoiaram também eram bem-vindos. E depois, nos vários contactos que tivemos com os americanos e os outros ocidentais, continuamos com o mesmo discurso. Qual é que foi a reação do Bloco Socialista a esta viragem de Moçambique? Não, aí não havia viragem nenhuma, porque não houve dizer que já não somos socialistas, não queremos o socialismo, queremos... Não é isso. Não houve nenhuma reação quanto a isso. Podíamos dizer aquilo que se passou talvez nos anos 70, ainda não era na fase 81, 82, é que nós queríamos aderir como observadores à Comecon. E para termos um tratamento mais privilegiado. Tínhamos o exemplo de Cuba, que tinha apoios e participava na Comecon, sem ser país europeu. E vimos que a condição era nós expressarmos claramente como socialistas. Mas quando quisemos nos expressar como socialistas, eles acharam que não reuníamos as condições para eles nos reconhecerem como socialistas. Então ficamos apenas como um país de orientação socialista.
de orientação socialista. E é nessa capacidade que nós cooperamos, mas isso não nos dava muitos privilégios. De maneira que, bom, apesar de que no terceiro congresso tivemos uma cláusula nos estatutos do partido e na Constituição depois, que dizia que éramos um país que se guiava pelos princípios, pela nossa experiência secular de luta, mas aliado aos princípios de marxismo-leninismo. Senhor Presidente, neste longo período, o país fica marcado pela Guerra dos 16 anos. Não era possível ter-se encurtado este tempo que a Guerra dos 16 anos durou, para Moçambique caminhar, portanto, para um processo de desenvolvimento mais efetivo? Não era possível, porque as condições não estavam lá. Não estavam lá porque os objetivos dos nossos inimigos eram claros, né? O apartheid tinha os seus objetivos, e Ian Smith tinha os seus objetivos, não eram claros. E nessa altura havia uma forte contradição entre o leste e o oeste. Portanto, havia Guerra Fria. Lembra-se que havia logo em 75 a guerra entre a África do Sul e Angola, e depois envolveu a União Soviética e depois, mais tarde, Cuba. Então, isto no contexto da Guerra Fria não era fácil a gente furar. Mas devo dizer que desde o princípio a tendência mesmo do presidente Samora Machel era de encontrar formas de como se diz, engajamento, de contacto, mesmo com os moçambicanos que eram utilizados pelos regimes. Mas antes disso, a linha da frente teve essa visão de contacto com os regimes. Era para não só encurtar, ainda não havia essa guerra dos 16 anos, mas era evitar que existisse. E também evitar que houvesse uma guerra para a libertação do Zimbábue, já que havia um exemplo de libertação de Moçambique. E os países da linha da frente trabalharam no sentido de encontrar formas pacíficas da passagem para a independência e da África em geral. O engajamento de Moçambique neste processo de apoiar a luta de libertação da região, em particular do Zimbábue, levou o país a aderir às sanções, portanto, das Nações Unidas, com a promessa de que Moçambique iria ser ressarcido pelas consequências econômicas, sobretudo, que ia sofrer. Sim. O país chegou a ser ressarcido, Sr. Presidente? Moralmente, nós estávamos compelidos a apoiar, e tínhamos que apoiar mesmo a luta de libertação. Nós fomos apoiados pela Tanzânia, pela Zâmbia, e eles tiveram os custos grandes desse apoio, porque eram nossos vizinhos, e outros países que não eram vizinhos que nos apoiaram. Portanto, moralmente, nós que fizemos apelo para sermos apoiados por todo o mundo, só tínhamos que apoiar os nossos vizinhos. Mas, conhecendo a vulnerabilidade em que nós estaríamos perante o apartheid, quisemos privilegiar o diálogo. Então, tanto como países da linha da frente. E quando esta luta foi desencadeada pelo regime de Ian Smith, a primeira coisa era concentrar as forças para eliminar o regime racista na Rodésia e haver uma independência com um regime democrático que contemplaria a maioria da população da Rodésia. Quando
a Rodésia fica independente e se transforma em Zimbábue, fizemos a tentativa de novo de abordar os moçambicanos que estavam na Rodésia a atacar-nos, juntamente com as forças rodesianas, e até o chefe da segurança, o chefe da inteligência do regime de Ian Smith, que permaneceu depois da independência, veio a Maputo, a nosso convite, a convite do presidente Samora Machel, mas o general que comandava as forças armadas também tinha ficado para servir o novo governo. Ambos vieram e o intuito era tentarmos organizar a forma de nós dialogarmos com os moçambicanos que estavam no Zimbábue e no Harare, em Harare e outras partes. E eles concordaram, mas parece-me que não conseguiram convencer esses moçambicanos, né, para entrarmos nesse diálogo e, sem nos dizerem nada, transferiram esses moçambicanos que nós teríamos gostado que ficassem na Rodésia para ser acessíveis ao diálogo, para vermos o que eles pretenderiam e como é que havíamos de acomodar. Isso tudo em tempo do presidente Samora. E então, eles transferiram-nos para aquele grupo para a África do Sul, para Laboro, que é um sítio aí perto da fronteira, na fronteira com Moçambique. E então, esse general depois desapareceu, não sabemos para onde é que foi, deve ter voltado para a Inglaterra, porque era desse regime, era dessa origem. E, portanto, houve essas tentativas para encurtar, portanto, a ideia de negociar vem desde os países da linha da frente, depois nós próprios com esses regimes. Mais tarde tivemos o acordo em Comate. O acordo chegou a produzir os resultados que eram esperados para Moçambique. Eu penso que o acordo em Comate produziu muito. Mas as agressões continuaram a Moçambique. Continuaram, mas produziu muito mais do que isso, do que trazer qualquer benefício para Moçambique. Contribuiu para as mudanças que hoje temos na África do Sul. Na África do Sul. Imagina que era uma negociação aberta, a primeira de dois regimes hostis, né? Era uma coisa inédita, portanto, aparece aí. Isso mudou muito na mentalidade das pessoas na África do Sul, sobretudo dos brancos. Portanto, isso foi uma grande conquista que permitiu mais tarde, facilitou mais tarde o diálogo que houve entre os sul-africanos negros, portanto, liderados pelos movimentos de libertação, particularmente o ANC, com o regime do apartheid. Uma das premissas do acordo em Comate era que Moçambique deixasse de apoiar o ANC. Moçambique chegou a cumprir integralmente este acordo, sobretudo nesta perspectiva? Até se os dirigentes sul-africanos, particularmente o primeiro-ministro, o Peter Botha, o presidente, e o Peter Botha e o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Pik Botha, serão bem entendedores nas negociações do Incomate. Tornou-se claro que nós não íamos apoiar a ANC, mas não deixaríamos de nos solidarizarmos pela causa da erradicação do apartheid na África do Sul. Significava que nós havíamos de continuar a apoiar a ANC
nessa luta. Então, o que nós pedimos ao ANC é de se retirar e tomar posições mais discretas, enquanto nós reforçamos a área da luta diplomática contra o apartheid e chegamos a isolar os da ANC lá no norte, mas nós e o ANC havíamos de entender de como continuar a apoiar. O norte do país é mais vasto, é Nampula. Nampula. E devo dizer que houve operações que facilitaram algum trabalho que a ANC continuou a fazer. Não fechamos o escritório completamente. E, portanto, continuamos a ter um certo tipo de apoio. O apartheid, nós também sabíamos que não havia de desarmar de imediato, mas eu creio que ambas as partes tentaram ganhar tempo, né? Houve discussões com o ANC. Lembro-me de ter participado mesmo numa reunião, num encontro entre o presidente Samora Machel e o presidente Oliver Tambo do ANC, em que o presidente Oliver Tambo apresentou sua compreensão sobre a necessidade mesmo daquele diálogo com o apartheid, e que compreendia muito bem porque sabia que era preciso que o país sobrevivesse para poder apoiar de uma forma ou de outra a luta da África do Sul e não cometer um suicídio. Sr. Presidente, o Programa de Reabilitação Econômica é lançado em 1987, portanto, sensivelmente um ano depois da morte do presidente Samora Machel. Quando é que começa a negociação deste programa do PRE? É no tempo do presidente Chissano ou começa ainda no tempo do presidente Samora? Tempo do presidente Samora. No tempo do presidente Samora? Sim. Portanto, o presidente Samora já tinha sensibilidade da necessidade de levar o país para um outro rumo do ponto de vista econômico. Como eu disse há bocado, as mudanças começam em 1980 e tal. E 82 é que nós conseguimos, portanto, um contacto mais sério com os Estados Unidos da América. Então, já pode ver por aí que todas as premissas necessárias para uma cooperação vinda de investimentos estavam criadas nessa altura. Tanto mais que o presidente Samora foi convidado pelo presidente Reagan a visitar os Estados Unidos em 1983. Portanto, 3 anos antes de ele morrer. Ainda não é uma coisa assim que foi dali para ali. Então, isso tudo, esse processo todo que nos fez aproximar e vermos como até a adesão. A propósito, Sr. Presidente, considera-se encerrada a investigação sobre as circunstâncias da morte do presidente Samora? Bom, eu começo a ter dúvidas se ainda temos as possibilidades que esperávamos poderem existir, por causa dos regimes que já mudaram, a própria África do Sul já mudou, as pessoas que já morreram, etc. Pode ser que seja um pouco mais difícil, mas onde eu parei naquela altura foi eu próprio não reconhecer a conclusão do processo de investigação. Mas a África do Sul não quis continuar, porque nós tínhamos que ter a resposta das razões porque o avião tomou aquela rota. Porque o avião tomou aquela rota e cair onde caiu. Toda a gente sabe, um buzino onde fica, né? E sabe onde está o nosso aeroporto. Não tem nada a ver e com as rotas que a gente conhece dos aviões. Agora, o que levou aquele avião ir para ali? Segundo o que apuraram os próprios sul-africanos, né?
porque são eles que participaram com os russos na interpretação do que dizia a Caixa Negra. A Caixa Negra que dizia que o avião foi levado para aquela rota por um dispositivo que se chama o VOR, que estaria em algum sítio havia de haver um VOR em alguns. Então, quando me foi apresentado o relatório, eu disse, mas o VOR onde é que estava? Já se procurou saber do VOR onde é que estaria? Chegou-se a saber? Do VOR, não se soube. Porque os sul-africanos e também os russos concordaram que não se continuasse. Nós fizemos pressão para ver se continuava a investigação nessa base. O presidente Samora Machel morre naquelas circunstâncias mais por causas internas moçambicanas ou por causas externas? Bom, eu não percebi a pergunta. Perguntava se até onde se pode acompanhar o processo de investigação. Terá havido uma mão externa na morte do presidente Samora Machel ou terá havido uma mão, ou terá pesado mais a mão interna? Não, envolvimento de alguns moçambicanos? Aquilo que nós ouvimos dá a entender que houve uma mão externa. Houve, sobretudo, uma mão externa. E a nível interno? A nível interno, nós não vemos nenhuma possibilidade de nenhuma mão interna. Por quê? Aquilo trata-se de tecnologias que foram utilizadas para desviar o avião. Mas qual era o clima a nível... Não precisavam de uma mão interna. Sr. Presidente, qual era o clima a nível do governo que o presidente Samora dirigia? Qual era o nível de clima do governo que o presidente Samora Machel dirigia quando ocorre aquele acidente? Eu pensava que era uma unanimidade de pensamento tão forte mesmo no nosso país. Não se vislumbrava nenhuma contradição. A contradição que havia, principalmente, era com o apartheid. A contradição que havia era também com países que estavam aliados ao apartheid. Havia contradições entre o Congo e Angola. Congo Democrático é Jair. No tempo do presidente Mobutu. E havia contradições entre o próprio o Malawi com a região toda, por causa do seu apoio ao apartheid. Então, esses são assuntos que levaram a essa tal reunião, onde foram todos para a Zâmbia. Discutiram esses assuntos. Portanto, mas internamente eu não vi onde haveria de haver contradições. Sr. Presidente, terá sido já, na sua perspectiva, realizado o sonho para Moçambique que alimentou, portanto, todo este processo que nos conduz à proclamação da independência, quase 50 anos depois? Já foi realizado o sonho? Eu já respondi a um dos nossos colegas aí, essa pergunta. Eu disse que nós estávamos longe de realizar esse sonho, porque esse sonho vai se afastar na medida em que nós chegamos perto dele, né? Porque nós, o que queríamos, afinal? Queríamos liberdade,
dos moçambicanos, para os moçambicanos viverem uma vida melhor, uma vida digna, melhor. Isso não se conclui quando se chega à primeira etapa. Quando alguém tem uma capulana para cobrir e faz frio, a seguir precisa de uma segunda capulana ou precisa de uma manta, etc. E sempre há necessidades que aparecem e nós queremos, portanto, realizar essas. E então eu respondi, olha, em Moçambique nós não fabricamos, se calhar, nenhuma moto, nem montamos carros. E já houve uma passagem, estávamos quase a ter uma fábrica de montagem de automóveis aqui. Quando a Alemanha queria fazer isso, a Alemanha democrática, e recuamos, mas para mim não é isso. Para mim é termos homens, mulheres educadas de tal forma que estejam ao nível dos cientistas mundiais, para nós também podermos dominar os nossos recursos naturais, transformar o que nós temos em objetos úteis, fabricarmos as nossas charruas, os nossos tratores, e produzirmos o nosso fertilizante. Temos os recursos aqui para fazer tudo isso. E nesta altura temos o gás. O gás pode fazer muita coisa, pode fazer milagres. Temos o sol. Temos que saber fazer essas coisas. E são essas coisas que ainda não alcançamos. Temos que saber trabalhar com energia nuclear, com energia atômica, das várias... mas onde estão os cientistas? Encontramos um ou dois que falam de vez em quando na televisão. Mas precisamos de dominar isto para não sermos dependentes. Então a nossa independência seria mais completa. Mas pronto. Mas também devo dizer, eu nunca acreditei que haja um país que seja totalmente independente. Quando a gente fala de independência total e completa, significa aquela independência que nos permite entrar numa interdependência com outros países de maneira igual. Mas para isso precisamos de ter um caminho longo a percorrer. É bom que de uma universidade já temos 44 universidades, mas 40 e tal, não, 40 e tal universidades ou instituições de ensino superior. Portanto, o que é preciso já é os produtos que saem dessas universidades. Que nível tem? Que capacidade tem? Essa capacidade. Portanto, este recurso, homem e mulher, ainda precisa de ser muito trabalhado. Mas, como estamos a fazer aqui um balanço de 50 anos, quando olhamos para trás, para o movimento, para esse objetivo que estou a dizer, mostra bons resultados. Senhor Presidente, disse que quando Moçambique proclama a independência nacional há cerca de 50 anos, havia um clima de unidade e entusiasmo bastante fortes. Estes valores prevalecem nos dias que correm? É claro que o multipartidarismo é uma necessidade da nossa etapa de evolução, mas veio também dividir. Portanto, há várias vozes de comando, vários interesses que influem, né, na diminuição desta coesão que existe. Eu preconizei e continuo a preconizar que é preciso
que haja um diálogo constante entre as forças que existem vivas do país, para que se consiga ter uma visão próxima daquela visão que nós tínhamos durante o combate para a libertação nacional, uma visão de para onde queremos ir, e já tivemos uma visão 2025, e já falei com algumas pessoas a expressar essa minha ideia de que tem que se repetir, haver uma visão de 25, 50 ou mais longe ainda, e talvez na base disto já podemos fazer o apelo para pelo menos termos esta coesão em volta desta visão. É isso que tem que ser feito para voltarmos ao que éramos, porque é esta visão que deve faltar para termos essa coesão. Vamos nos unir para fazer o quê? Porque unir-nos para conquistarmos o poder, vários partidos lutam para isso. Portanto, não podem lutar em conjunto para o mesmo poder. Né? Em alguns círculos, Sr. Presidente, há o sentimento de que o plano original dos libertadores dos quais o Presidente faz parte, terá sido desviado. Eu gostaria de ouvir a leitura do Sr. Presidente. Não foi nada desviado, porque... Prevalece. Prevalece, como eu disse. Nós queremos um país livre, onde haja participação dos homens e mulheres deste país no traçar dos seus destinos, dos destinos da nação, em que o progresso deve-se medir com o melhor bem-estar da população. Isso continua a ser assim. E a unidade nacional, nós quisemos ter, e então prevalece essa ideia, unidade nacional. Portanto, liberdade, unidade nacional. Esses são os pontos principais. Para o desenvolvimento do país, o Sr. Presidente defende, portanto, a formação contínua do homem, a formação contínua da mulher. Entretanto, temos milhares de jovens já formados que estão no desemprego. Isto cria uma certa instabilidade. Como sair desta situação? Aí está, porque a formação não está completa. Estamos a formação não está completa. Aí estamos a falar dos problemas da qualidade, que é o debate da atualidade. Nós não queremos formar pessoas para serem empregados só. Queremos formar as pessoas para serem criadores. Tem que ser saber criar. Portanto, a partir de que sabem, para saber criar. E queremos pessoas que saibam fazer. Eu sei que esta aqui é uma garrafa de água. Eu nem sei como que se faz garrafa de água. E que tem água cá dentro. Que essa água é água chamada mineral. Alguma água mineral, quando se extrai, nem é mineral, mas transforma-se em mineral e põe-se aqui dentro da garrafa. Isso eu sei, mas eu não sei como fazer isso. Queremos alguém que vai e faz esta garrafa, o plástico que faz esta garrafa, como é que se faz? Esta tampa, como é que se faz? Este rótulo que tem, como é que se faz? E como é que se extrai a água? E não saber que isso faz. Mesmo que ele possa chegar ali, olha, vai ali e faz isto, ele pode ditar isso a uma pessoa. Mas ele ir fazer, pode não saber. Ora, nós precisamos de pessoas que saibam fazer. Sr. Presidente, em alguns setores tem sido um debate de atualidade, um tanto quanto enraizado, o sentimento de que quando não se pertence ao Partido Frelimo ou quando se está na oposição, é uma razão forte para não se usufruir das oportunidades que o país oferece em pé de igualdade com o resto da sociedade. Como é que se pode sair deste quadro, Sr. Presidente? Eu penso que os que não participam, não pertencem a Frelimo,
dizem isso porque eles próprios não estão preparados para realizar tarefas porque no meu tempo havia uma relutância mesmo em participar da oposição, em participar em concurso ou em fazer requerimentos de qualquer coisa conforme manda a lei, e vinham ter comigo, dizer para eu dar ordens para as coisas serem feitas a seu favor. Por exemplo, dá-me aquele hotel aí, porque se eu fizer um requerimento não vão me dar porque eu sou da oposição. Então começa dele próprio. Eu digo, olha, faça lá o requerimento e se não passar, venha me dizer. Se não passar por seres da Renam, vem me dizer. Não, vou fazer. Não faziam. Pediam casas, pediam hotéis, pediam para serem privatizados a favor deles. Mas como é que é? Se há um concurso, mete lá os seus papéis. E depois, se alguém te fizer discriminar, venha me dizer. Porque eu quero saber quem é que faz essas discriminações. Mas se eu for manter papel, vão conhecer logo que eu sou. Então arranja alguém. Não ponha o teu nome. Faça lá isso. Eu tentei ajudar assim. Não faziam. Um exemplo mais claro é o líder da Renam tinha um avião. O falecido. Afonso da Cama. Tinha um avião. O avião estava no Malawi. Então ele queria trazer o avião para Moçambique. Eu disse, pode trazer o avião, mas a única coisa que tem de fazer é requerer na aviação, tal, registrar o avião e tal, e para o avião vir. Não, porque isso aí não há de vir. É melhor o presidente dizer, manda entrar o avião. Eu disse, não vou fazer isso. Você faça o requerimento. E se houver alguma dificuldade, venha me dizer. Nunca fez. O avião apodreceu no Malawi. Não sei, nunca veio cá. Não queria fazer. Era só dar um exemplo. Mas que a própria oposição às vezes isola-se e não entra dentro do mecanismo. E às vezes também era por não querer reconhecer as instituições. Portanto, eu fiz uma experiência que deu certo. Precisávamos de um diretor dos Correios. Sabia que havia um membro da Renamo que era bom nessa área. Eu nomeei-o. E não foi criticado dentro da freguesia? Nem tão pouco. Sr. Presidente, 9 meses antes da proclamação da independência, o Sr. Presidente foi chamado a dirigir tanto o governo de transição como o primeiro-ministro. Pode partilhar os pontos críticos, grandes problemas que teve nesta confiança que o partido dirigiu? Desculpa aí. Dizia que cerca de 9 meses antes da proclamação da independência, sensivelmente, o Sr. Presidente foi chamado a dirigir o governo de transição. Sim. Que grandes problemas pode partilhar que teve nesta época? Durante o governo de transição? Sim. Em breves palavras, Sr. Presidente. O maior problema que nós tivemos foi logo no princípio, né? Em que ainda havia aqui forças portuguesas, e eram essas forças que nós estávamos a organizar para ver a sua evacuação para Portugal, e que iniciaram distúrbios no dia 21 de outubro. Nós tínhamos tomado posse em setembro, e já dia 21 de outubro houve distúrbios aqui e morreram muitas pessoas. Desta feita, a maioria eram brancos.
para não dizer português, porque não sei se todos eram portugueses, né? Que era a repetição do que tinha acontecido durante a assinatura do acordo de Lusaka, né? Então tivemos esse infortúnio, mas que, pronto, conseguimos acalmar os ânimos. Na base disso houve uma grande propaganda para a retirada dos portugueses daqui de Moçambique para Portugal. Mesmo aqueles que queriam ficar foram aliciados para partirem. Muita pena, porque havia até colonos que estavam no Limpopo, em Gaza, no regadio do Limpopo, tiveram que sair. E interessante que fomos nos encontrar com alguns que já queriam regressar e que acusaram os dirigentes dessa altura, portugueses, que os obrigaram a sair. Que enganaram-nos e obrigaram a sair. Mas que isso fez com que houvessem as cenas de sabotagem que eu falei, começam já no governo de transição. E a saída de funcionários dos caminhos de ferro, não tínhamos maquinistas, tivemos que improvisar maquinistas, porque, como sabe, os maquinistas eram todos brancos, né, nessa altura. Está vendo? Nem isso tinha sido, nem essa categoria de funcionários tinha sido treinada entre os negros. E, portanto, houve um problemazito aí, mas conseguimos, treinando rapidamente os chegadores de carvão, né? Os comboios eram a carvão, a maior parte, e conseguimos manter. Segundo, nesses 9 meses, nós tínhamos que ir lá a conta-gotas para poder gerir a economia que havia, porque não havia liquidez necessária para gerir. Então tínhamos que ver quantos meses vamos ter, vamos conseguir, e conseguimos empurrar até a proclamação da independência. Já em 1986, o presidente é chamado a dirigir o país quando morre o presidente Samora Machel. Pode partilhar o seu sentimento nessa altura? Bom, o meu sentimento, quando me informaram dessa decisão, porque eu não participei na discussão, nem sabia que havia essa discussão sobre mim, né? Não havia sido convidado? Não, eu não estava na reunião. Mas estava em Moçambique, estava em Maputo? Estava em Maputo, mas nem sabia que havia reunião. E então, mas então vieram dizer que já tinham feito a reunião e que eu tinha sido escolhido para ser o presidente da República, o presidente da Frelimo e, por consequência, presidente da República. E, bom, o meu sentimento qual foi? Foi o sentimento de incapacidade. Oh, eu não sou capaz. Então, o que vamos fazer? Mas a unanimidade é que sou eu. Então, a mesma coisa que aconteceu quando fui nomeado para primeiro-ministro. E era muito mais novo ainda. Eu disse, bem, vou aceitar numa condição, é de termos uma direção coletiva. Eu fiz esse apelo, se concordassem que tínhamos que ter uma direção, porque eu não tenho a capacidade, mas como veem como eu podia ser um
um agregador, com a experiência do governo de transição, que as pessoas, portanto, ouviam-me. Eu disse, bom, vamos fazer isso, mas só sinto-me capaz de fazer quando essa direção, se for, quanto mais coletiva for. Daí que fui tirando as minhas decisões, todas eram por consenso. Depois desse consenso é que eu declarava aquilo que se decidia nos órgãos, tanto do partido como do governo. Era nesse espírito de que eu não sou capaz, mas sou capaz dentro de um conjunto. Sr. Presidente, que Moçambique vai te ensinar para os próximos 50 anos? É uma boa pergunta. Eu penso que o povo moçambicano quer exatamente alcançar aquele objetivo que eu disse que quase que não é alcançável, porque vai recuando. A gente sente uma melhoria e a gente quer outra melhoria. Queremos uma melhoria, queremos outra melhoria. E eu penso que nos próximos 50 anos vamos ter certamente pelo menos metade daquilo que nós aspiramos ter. Porque acredito que também o mundo vai mudar. Porque isso também tem a ver com o mundo. Eu estava a ver um vídeo, não sei se é um vídeo real, não real, mas eu creio que é real, de uma pessoa, não sei se era americano, se é inglês, mas falava em inglês, parecia que era americano, que dizia que o Ocidente quer que a África permaneça onde está, em termos de desenvolvimento, e que seja desenvolvido conforme os desejos do Ocidente, e nunca permitir que chegue à igualdade. Nunca permitir que chegue à igualdade. E, por exemplo, não querem que a África se desenvolva como a China se desenvolveu e que agora está taco a taco com os países ocidentais em matéria de desenvolvimento, de conhecimento científico, técnico, tecnológico. Então, esse vídeo era alguém que falava que é de propósito que se mantém a África onde está. Há de ter uns engenheiros e tal, mas não vão permitir que haja uma situação de independência, transformar, por exemplo, as nossas matérias-primas em riqueza, etc., etc. Não, porque eles precisam, então, de manter a África sempre embaixo e muito longe de onde eles estão. Mas eu penso que mesmo esse pensamento, em 50 anos que vem, pode mudar. Passados os 50 anos, ou dentro de 50 anos, mas há de mudar, como mudou a apartheid. Será possível, Sr. Presidente, alcançar uma mudança positiva, tendo em conta os grandes desafios que o país enfrenta, os problemas da integridade, os problemas da corrupção, os problemas que afetam o investimento quando falamos, por exemplo, da indústria de raptos? Isso tudo é que tem que mudar. E eu acredito que vai mudar. Se estamos a combater isso, só o falar disso já é bom. Já é bom o falarmos disso como se está a falar hoje. Apesar de ser um fenômeno que não é exclusivo de Moçambique e não é só exclusiva da África, né? Vemos em países desenvolvidos o que se passa, né? Mas eu penso que ao falar disso
já é bom, é um combate, porque trata-se de mudança também de mentalidades. É claro, porque estamos num sistema capitalista, sistema capitalista existe em todo o mundo e pressupõe que aqui há concorrência, né? Há sempre disputas. E isso cria as bases de tudo isto. Corrupção, outras formas menos elegantes de fazer o negócio e desenvolvimento. Mas eu penso que, como eu disse, eu espero que haja mudança, não só em Moçambique, mas espero que há de haver mudança em Moçambique, porque também no mundo há de haver mudança. Sr. Presidente, gostávamos era de sermos justos para com o Sr. Presidente e permitir que, já no fim da nossa conversa, sublinhe algo que julga ser relevante nestes 50 anos, que não tivemos a oportunidade de permitir que o Sr. Presidente trouxesse aqui esta conversa. O que era? O que eu gostava de sublinhar? Que acha que dos 50 anos? Exatamente. Não, nos 50 anos eu sublinho que dentro desses 50 anos nós tivemos um grande avanço na formação do homem e da mulher moçambicana. Não chega a um nível que nós queremos, ainda vamos para lá. Portanto, isso é muito importante. Olhamos para o analfabetismo que tínhamos e vermos os 16 anos de guerra, a destruição que fez e a reconstrução que foi feita até agora. Hoje falamos de estrada que não está bem aqui, estrada que não está bem ali, mas é melhor falar de estrada que não está bem do que não haver estrada. Agora já sabemos que há muitas estradas, mas pronto, precisam de manutenção, precisam disto, mas aquilo. Mas já é bom, graças a esse desenvolvimento. Quem trabalha nas estradas são nossos engenheiros, não são estrangeiros. Talvez ainda precisamos de uma cooperação, mas é o programa que vem por os próximos 50 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, neste espaço de reflexão sobre os 50 anos da independência nacional, tivemos como convidado o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem.